Lula e Jair Bolsonaro oscilam dentro da margem de erro e o petista se mantém na liderança da corrida ao Palácio do Planalto, é o que aponta a mais recente pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Segundo o levantamento, no primeiro turno, Lula aparece com 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro. Em julho, o petista tinha 45% e o atual presidente, 31%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, tem 5%. André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB, surgem com 2% cada. Pablo Marçal, do PROS, tem 1%. E agora a gente vai trazer mais detalhes sobre essa pesquisa aqui na Band News FM. É isso. Vamos seguir então, porque, gente, quando a gente escuta as manchetes dos números das pesquisas, a princípio a gente olha e fala, não tá mudando nada, né? Tá tudo meio parecendo a mesma coisa, estável já há alguns meses, oscilação dentro da margem de erro. Mas quem acompanha esses números, quem trabalha diariamente com esses números e observa na lupa, na minúcia, vê mudança sim, e é importante a gente entender o que está acontecendo. Então, por isso nosso convidado para a entrevista de hoje é o Felipe Nunes, que é o diretor justamente deste Instituto de Pesquisa, a Quest Pesquisa. Ele é PhD em Ciência Política, professor da UFMG. Felipe, boa tarde para você. Muito obrigada por aceitar o convite aqui do Entre Nós, da Band News FM. Tudo bem? Olá, Adriana. Olá, Renan. Um prazer estar aqui entre vocês, né? Nessa tarde. Boa tarde. Ótimo, estamos entre nós, então. Olha só, Felipe, vou te chamar de professor. Eu queria entender exatamente isso. A gente, à primeira vista, acha que não mudou nada, porque tanto a oscilação do Lula, um ponto para baixo, quanto a do Bolsonaro para cima, foi dentro da margem de erro e parece tudo muito estável. Mas a pesquisa mostra também que a avaliação do governo nunca esteve nesse nível, é o menor nível de rejeição ao governo desde julho de 2021. O que está acontecendo que os números mostram? A imagem do governo melhorou, mas isso ainda não refletiu na pesquisa eleitoral. Qual é o destaque que você aponta para a gente nesse sentido? É isso mesmo, Adriana. O eleitor os movimentos eleitorais são mais complexos, às vezes, do que o placar do jogo, né? Eu gosto de dizer que a maior parte dos jornalistas acaba se apegando muito a esse 44 a 32, quando, na verdade, tem um jogo inteiro, né, se dando nesse momento. Eu vou dar alguns exemplos. Essa queda da avaliação negativa do governo Bolsonaro, que na minha avaliação, dados os resultados da pesquisa, são significativos, essa redução se deu em grande medida em função do efeito que boa parte da sociedade de baixa renda sente com a expectativa da melhora do Auxílio Brasil, uma expectativa em torno do pagamento dos auxílios para caminhoneiro, para taxista, e do sentimento, né, da percepção da redução da gasolina, tudo isso promovido pelo governo Bolsonaro. Então, essas ações, a gente tem na pesquisa isso muito bem documentado, mostram que quem recebe o auxílio, ou quem tem informação sobre essas notícias que eu acabei de relatar, essas pessoas diminuíram a diferença de voto, de avaliação de governo, entre do positivo para o negativo ao longo dos últimos meses. Olha, mas então a consequência direta deveria ser também uma mudança nas intenções de voto. O que aconteceu? O que aconteceu, Adriana e Renan e todos os ouvintes, é que ao mesmo tempo em que Bolsonaro ganhou apoio de intenção de voto com essas medidas, com a melhora do seu governo, o Lula também ganhou com a transferência de votos marginal dos candidatos da terceira via, que aos poucos vão abandonando o barco. Ou seja, por um lado, Lula vence na política e vai atraindo apoios para si, o que lhe mantém estável na margem de erro, e Bolsonaro atrai para si uma parte desse eleitorado do Lula. Uma coisa compensa a outra e o jogo parece estabilizado. Sim. Agora, Felipe, inclusive queria citar hoje que o Poder 360, portal de informações políticas, traz inclusive uma notícia de que 12 bilhões e 600 milhões de reais serão gastos justamente da PEC dos benefícios antes do primeiro turno. Isso equivale a 31% do dinheiro que está reservado para gastar além do teto de gastos pela PEC dos benefícios, e que esse dinheiro vai ser despejado aí nesses benefícios antes do primeiro turno. Então, a gente tem que esperar o efeito que isso vai ter nesses números que vocês vão acompanhando mês a mês. Agora, por outro lado, embora mostre essa melhora da imagem do governo,
é a maior rejeição que um presidente que tenta a reeleição tem. Presidentes anteriores, FHC, Lula, Dilma, não tinham o nível de rejeição que o Bolsonaro tem, que é muito alto. A pergunta que fica é: será suficiente para vencer essa alta rejeição do eleitorado a ele? 2 meses para a eleição, Há né? 2 meses, exatamente. Olha, Adriana, essa é, acho que é a pergunta De 1 mais milhão. importante do dia, né? Não, porque, veja só, você está coberta de razão. Primeiro, é fato. Se a gente compara, o Fernando Henrique Cardoso chegou na eleição de 98 com 18% de rejeição ao seu governo. Lula chegou na eleição de 2006 com 22% de rejeição. E a Dilma chegou com 24% de rejeição nesse mesmo momento em 2014. Bolsonaro tem 43% de rejeição. É verdade que caiu, como a gente analisou, mas continua sendo o dobro do que os antecessores que tentaram a reeleição e conseguiram têm. Ou seja, o desafio dado ao presidente é enorme, né? Ele tem que mudar 20 pontos, no mínimo, de rejeição para conseguir gerar aí um resultado próximo ao do que os seus antecessores tiveram. É claro, ele está fazendo algo também que é inédito, que é jogar um monte de dinheiro na economia no último ano da eleição. Isso nunca aconteceu, a não ser no plano real, mas mesmo assim por um contingenciamento completamente diferente, né? Então, esses movimentos são todos novos para nós, cientistas políticos. O que dá para dizer agora é que a opinião pública pode mudar, as pessoas não têm identidades partidárias, né, muito fixas, elas são voláteis, né, ao longo do tempo, mas seria necessário um movimento enorme, gigante, nunca antes visto em eleições brasileiras, para que o presidente fosse reeleito. Adriana, o que eu acho, Renan, nesse momento, é que essa melhora e todo esse gasto ou investimento do governo nessa área social pode mudar o resultado da eleição do primeiro para o segundo turno. Mas as possibilidades de uma vitória, ou seja, de uma reversão do resultado que a gente tem hoje, essas são menores. Em breve começa a campanha de rádio e televisão, que historicamente tem um peso importante até para mudar eventualmente o curso de uma eleição. No entanto, a eleição de 2018 mostrou pra gente que talvez essa campanha nesse tipo de mídia não tenha tanto peso. Haja vista que o presidente Jair Bolsonaro tinha um tempo de TV no primeiro turno muito curto, muito pequeno, né, se comparado aos outros candidatos. O que a gente pode esperar para quando a campanha começar? E que peso você acredita, você que estuda, você que entende do assunto, acha que a campanha de rádio e TV tem para as eleições desde a campanha de 2018? Olha, Renan, essa pergunta é boa, porque a gente saiu da eleição de 18 com a sensação de que a TV não importa porque o Bolsonaro não tinha tempo de horário de propaganda eleitoral gratuito. Eu acho que tem eu não concordo muito com essa ideia, porque, na verdade, o Bolsonaro foi o candidato que mais teve exposição de tempo de TV. Numa pesquisa que eu coordenei na UFMG em 2018, a gente contabilizou o tempo de exposição dos candidatos nos principais noticiários no Brasil inteiro, nos principais veículos de TV, de jornal e rádio, e ele teve pelo menos 2 vezes a mais o tempo de exposição do que qualquer outro nome. Então, quer dizer, não houve uma certa isonomia, vamos dizer assim, nesse tempo de exposição. Eu continuo achando que o começo da campanha eleitoral, e em especial o começo da propaganda eleitoral gratuita, né, dos partidos, é um movimento de disrupção no processo político, porque é quando o volume de atenção fica enorme, é quando as pessoas passam a de fato, né, discutir na família, no WhatsApp, nos grupos de amigos, o que está acontecendo. São os momentos em que os deslizes começam a acontecer, afinal de contas os candidatos não são máquinas, né, são seres humanos que erram, e é o momento em que o marketing começa a priorizar aquilo que é mais relevante para disputar a eleição em cada uma das narrativas de campanha. Então, eu acho que a campanha ainda tem muito a mostrar, como a gente viu agora nessa última rodada. Mesmo não tendo variação na intenção de voto do ponto de vista global, tem uma série de movimentos sugeridos na sociologia política do país que apontam na direção, por exemplo, de uma possível, não é impossível, a recuperação do presidente. Eu vou dar um exemplo. Ele tem hoje 32% de intenção de voto estimulado, mas 45% dos brasileiros dizem que o presidente Bolsonaro está fazendo o que pode
para resolver os seus problemas. Ou seja, ele está acumulando nesse momento, com essa nova atitude que ele toma, capital político para tentar cobrar isso do eleitor mais adiante. Por outro lado, como a pesquisa também capta, né, o desespero do brasileiro em relação à economia e o crescimento de questões sociais como sendo os principais problemas para a população do Brasil, dão ao presidente Lula uma agenda, uma possibilidade, né, de discussão, de debate político por conta de uma agenda também muito significativos. Ou seja, tem muita coisa para acontecer, mas vai depender aí da eficiência das campanhas de mobilizarem os seus eleitores e de persuadirem, né, os grupos que, como a gente chama na literatura, são swing voters, aqueles que movem-se de um lado para o outro, a depender de cada eleição. Felipe, agora para a gente concluir, só para falar do segmento, o eleitorado de forma mais segmentada. A gente sabe que assessores do presidente Jair Bolsonaro têm dito que no Nordeste não tem como. A diferença para Lula é muito grande, em torno de 60-20 aproximadamente, né? E nas demais regiões há um certo empate. Agora, quais segmentos farão diferença? É Sudeste? É o eleitor do Sudeste? É o eleitor evangélico? É o eleitorado feminino? Então, quais são aqueles grupos ou regiões que a gente tem que ficar com a lupa para ver a movimentação para a gente concluir? Primeiro, Adriana, você ressaltou muito bem. Em todas as regiões do país, à exceção do Nordeste, a pesquisa Genial Quest mostra hoje um empate técnico na margem de erro entre Lula e Bolsonaro. Tá? Por exemplo, o segundo mês consecutivo em que a gente observa esse fenômeno no Sudeste. A Quest tem feito, a pedido da Genial, pesquisas também nos estados de São Paulo, Minas e Rio, e a gente tem mostrado que a diferença de Lula para Bolsonaro em Minas continua distante, que a diferença no Rio já caiu bastante, e em São Paulo essa distância vai sendo consumida a cada mês. Ou seja, Minas Gerais se transforma, nesse caso, de novo, no principal campo de batalha eleitoral, lugar em que a vitória pode ser definitiva, né? Bom lembrar para todo mundo que está nos ouvindo, não é puxar saco aqui para o mineiro, né, que está aqui falando, mas quem ganhou a eleição em Minas tendeu a ganhar a eleição no Brasil. Então é importante acompanhar o processo político nesse caso. Um outro grupo importante é o grupo feminino, as mulheres que são as primeiras impactadas positiva ou negativamente pelas questões econômicas, pelas questões de saúde e pelas questões de educação, que tendem a ser os temas geralmente debatidos em campanha. As mulheres que hoje dão ampla vantagem a Lula em relação a Bolsonaro. O contrário acontece no caso dos homens, cuja distância entre os dois principais candidatos é pequena, eles estão empatados na margem de erro. Me parece que é importante acompanhar quanto Bolsonaro vai ser capaz, com esses benefícios todos, de mover o voto feminino. E, por fim, o voto religioso, né? Quando a gente acompanha Adriana e Renan nos últimos 6 meses, o que aconteceu com o voto entre Lula e Bolsonaro entre os católicos é mudança zero. São duas linhas paralelas. Entre os evangélicos, no entanto, desde que Lula trouxe para o debate a questão do aborto, ele vem a cada mês vendo a distância para Bolsonaro aumentar. Nesse momento, a distância nos evangélicos é de quase, né, aproximadamente 20 pontos percentuais, com uma tendência de aumento para o presidente Bolsonaro. Ou seja, esses 3 grupos, o Sudeste, em especial Minas, as mulheres e os evangélicos, na minha avaliação, serão decisivos para a contabilidade final dessa eleição. Minas Gerais, porque a gente está falando entre mineiros também. Eu estou mineirando o Renan. Aos pouquinhos. Eu sou daí também, professor, tá ótimo. Muito esclarecedor. Vamos contar com a sua participação em outros momentos, ao longo aí desses próximos 2 meses, para a gente ir transformando números nessas explicações, fica mais fácil todo mundo entender. Foram ótimas, né? Muito obrigada pela ajuda, viu?